Olá pessoal, eu farei alguns comentários assim bem resumidos, né, bem breves, sucintos sobre algumas obras, algumas publicações que eu comentei lá em sala de aula, mas especialmente aquelas que ficaram para este nosso terceiro encontro, que seriam os seminários. Embora eu tenha, assim, durante o nosso encontro presencial e remoto, eu tenha comentado sobre esses trabalhos, são esses livros que estão aqui à minha esquerda, eu vou então rapidamente pontuar um a um, porque eu tenho certeza que eles serão muito úteis na vida profissional de vocês e vão ajudar também a uma reflexão a respeito da sexualidade, relacionando a sexualidade a diversos temas, como sexualidade de poder, né? Sexualidade de gênero, sexualidade de virilidade, sexualidade de feminilidade, sexualidade de beleza, sexualidade de corpo, sexualidade de dominação. Né? Então, são vários livros que tratam desses diversos assuntos. Ok? Eu vou começar pelo Pierre Bourdieu. O livro está com uma aluna, né, que fará junto em dupla esse trabalho, porque foi a primeira pessoa que se interessou em fazer o trabalho, que é a dominação masculina do Pierre Bourdieu. Então, o Bourdieu é um sociólogo francês, ele tem uma infinidade de obras publicadas e ele gosta muito desse tema ligado ao poder, né, à dominação, à hegemonia de classe e coisas assim. Mas nessa obra, o Bourdieu vai trabalhar a violência simbólica, não é a violência física. A violência simbólica que orienta e que conduz às ações práticas. Né? Quando eu digo violência simbólica, estou me referindo não só ao discurso publicitário, ao jornalismo, aos signos que estão aí, símbolos no cinema, nas telas de cinema, como nas propagandas, no discurso publicitário, midiático, no consumo e na linguagem também falada. Essa violência simbólica, ela é que organiza as práticas de ação. Né? Há pouca reflexão a respeito da ideia de que a linguagem, né, ela é que leva às práticas e à ação. Normalmente há uma desconexão do senso comum, ele faz uma desconexão, ele diz, isso são só palavras. As palavras dizem o que nós somos, as palavras conduzem aos atos. Né? Não há nenhum ato que seja cometido que não seja falado e antes conduzido por uma linguagem interna. Vocês vão dizer que é o pensamento, mas não existe pensamento sem linguagem. Bem, e o Bourdieu então vai trabalhar essa violência simbólica dizendo que realmente há uma dominação masculina, mas ele sai dessa teoria do patriarcado, de que elas são vítimas, né, e eles culpados, a teoria da analítica jurídica, que coloca a mulher apenas na condição de vítima. Ela é vítima sim, mas não é só isto. Isto faz uma diferença imensa. O Bourdieu vai fazer então uma análise relacional e dialógica da violência, né? E vai apontar para algo que é muito próximo do que o Michel Foucault trabalha. O Michel Foucault trabalha a noção de dispositivos, né? O dispositivo da sexualidade, lá na obra dele, História da Sexualidade. O dispositivo é um conjunto de instituições, de discursos, de leis, de regras, de estatutos e de condutas que criam, que enredam, enredam no sentido de rede, joga-se uma rede, uma teia de significados que imprime na pessoa, né,
uma obrigação dela cumprir aquilo que esses dispositivos dizem o que deve ser. Numa outra linguagem antropológica, nós poderíamos chamar esses dispositivos de cultura, né? Uma teia de significados comuns na concepção de cultura do Clifford Geertz. Então, o Foucault diz que há uma aderência, essa é a expressão que ele usa. Todos nós aderimos a essas exigências. E o Bourdieu, de uma forma muito similar, vai trabalhar a noção de carga. O Bourdieu diz que há uma carga que nós carregamos. Que carga é essa? São justamente essa discursividade, toda essa significação de símbolos, de linguagens e de exigências culturais, né, que cobram do indivíduo um ideal de comportamento, por exemplo, o ideal cultural de feminilidade, o ideal cultural de masculinidade. Todos nós estamos empenhados, assediados, enredados e obrigados a aderir, quer queiramos ou não, isso é um processo inconsciente, aderir a essas exigências externas, né? Por isso que nós ficamos presos a isso. Então, quando o Bourdieu fala da violência contra a mulher, né, que esse é um dos temas centrais dele, dessa obra, eu concluiria o seguinte, que é uma conclusão da minha tese de doutorado, eu usei o Bourdieu também e o Foucault, entre outros autores. Eu diria que, em razão desse enredamento, ou dessa aderência, dessa obrigação de cumprir os ideais do que é ser mulher e do que é ser homem, se é tão difícil para as mulheres saírem desse lugar, dessa condição, dessa aderência, dessa obrigação de cumprir com o ser mulher, ou seja, ocupar o lugar da fragilidade, da beleza, da sensualidade, do machismo, né? As mulheres também aderem ao discurso do machismo. Se é tão difícil para elas saírem deste lugar de vítimas, é igualmente difícil para o homem desprender-se das obrigações, dos ideais culturais, dele ser o macho, o provedor, o dominador, o que não chora, o guerreiro, o lutador, o vencedor. Então, veja, ninguém está defendendo isso. Eu sempre pontuo que quando fala-se de algo, não necessariamente se está defendendo esse algo, se está apresentando este algo. Mas no ouvido lá do lado de lá de quem escuta, pode estar fazendo a seguinte reverberação. Esse cara está defendendo isso. Não. Eu estou dizendo, não estou defendendo o lugar de que a mulher será sempre vítima. Ao contrário, eu estou mostrando que, e o Bourdieu nos vem trazer isto, uma análise relacional da violência, relacional, dialógica, não é vertical, dominante e dominado, a visão do patriarcado, não. É uma análise relacional da violência, e vem nos apresentar aquilo que eu concluí na minha tese, dizendo isto: enquanto a mulher não se der conta deste lugar que ela ocupa, ela vai continuar repetindo esse lugar de vítima, hipnótica, incapaz, que é aquilo que todo o discurso da mídia fala. Ele mostra apenas um lado, que é a violência do homem, mas não mostra o lugar que a mulher ocupa nessa relação de violência simbólica, física, seja como chamar, ok? E para encerrar, aí a noção de poder, ela então se dilui, dilui em relação ao entendimento de que o poder é vertical, vem de cima para baixo, e que quem está em cima é dominante, quem está embaixo é dominado. Isto existe sim, em grau, existe essa relação hierárquica e assimétrica entre homens e mulheres. Ninguém nega isto, mas na medida em que nós entendemos que este lugar ocupado pela mulher como vítima irá mantê-la nesta condição, se nós não tivermos um discurso que venha pôr em questão por que elas permanecem nesse lugar, nunca elas sairão deste lugar.
Isso eu trabalhei na minha tese de doutorado e que eu já aproveito aqui para antecipar, neste livro que foi publicado pela editora Juruá. É a violência contra a mulher, porque elas permanecem em situação de risco com parceiros violentos. Então, quando essas mulheres me procuram no consultório e dizem assim, que é aqui onde eu estou agora, né? Elas me dizem, olha, Gilberto, eu casei com um louco, casei com um homem violento, é uma pessoa descontrolada, é uma pessoa louca, doentia. Eu digo, é verdade. Mas então vamos entender por que é que você escolheu e permanece longos anos com este homem louco, destemperado, violento. Né? Enquanto a mulher não compreender isso, ela não vai sair dessa condição de vítima, que manterá a mulher, que aliás é o que o discurso midiático usa, né, como uma bandeira propagandista, escandalosa e que se alimenta desse discurso da vitimização, que acaba mantendo a mulher no lugar de vítima. Então, nós estamos trabalhando o contrário, né? Eu postei lá no AVA um áudio, um videozinho, desculpe, de uma entrevista que eu fiz, explicando rapidamente a minha tese aqui, uma parte da minha tese, que vocês podem acessar e entender lá. Ok? Bem, a segunda indicação que está lá no AVA, que eu comentei um pouco em sala de aula, é desse livro aqui, ó, A História da Beleza no Brasil. É uma historiadora, Denise de Santana, e assim, a beleza, né, se a virilidade está para o homem, a beleza, a sensualidade, a erotização está para a mulher. Ninguém duvida, né, de que o dispositivo, segundo Foucault, o dispositivo da beleza, ou a carga da beleza, como diz o Bourdieu, né, ela é uma das centralidades da mulher. E isto vem assim desde da educação infantil, né, quando uma mãe repreende uma filha, ela diz assim, sua feia. Então, na história da beleza, né, o belo ficou como o bom e o feio como o mal. É muito curioso nós analisarmos isso, e sobretudo na identidade feminina, né? A beleza ocupa uma centralidade da identidade feminina. Por mais que esse é um dos pontos que as feministas radicais lutam, né? Elas tentam desconstruir a ideia de que uma mulher é só beleza. E ninguém aqui está dizendo que mulher é só beleza, está se dizendo que uma das centralidades da identidade feminina é a beleza. E nós cultuamos essa beleza. Né? Qual é a mulher que não se preocupa com a beleza? Eu sempre brinco que se uma mulher vai receber uma amiga que está vizinha da frente, né, do apartamento, ela vai trocar de roupa para dar um passo para fora do espaço privado da sua casa para se arrumar. Né? Então essa busca no espelho, a mulher buscando no espelho a sua identidade, é também o reflexo espetacular da história da mulher. As mulheres, então a beleza é um dispositivo, e há um dispositivo no sentido do Foucault. Isso, a definição de dispositivo está lá no material que eu indiquei para vocês, né, no AVA. Então a beleza, se de um lado ela escraviza a mulher, como as exigências do machismo escravizam o homem, homem tem que ser homem tem que ser palavra, tem que ser forte, não chora, mulher tem que ser bela, né? Tem que ser bonita, e as mulheres se obrigam, né, a agir segundo esse ideal de feminilidade associado à beleza. Então, uma mulher faz charme até para beber um copo de água. Tá? É incomum que você veja um ato abrupto de uma mulher até para beber um copo de água. Então,
Por outro lado, né, se para isso, se, se a beleza se torna um fardo para muitas mulheres, e se torna para a grande maioria delas, ele também é um instrumento a beleza é também um instrumento de poder. A historiadora Camille Paglia, né, é uma feminista militante, mas de um feminismo que tenta aproximar homens de mulheres e outros gêneros, porque a Camille Paglia ela é ultrasexual, né? Ela é pan, ultra, penta, tetra, bi, trissexual, né? É uma vida sexual super desprendida. A Camille Paglia, ela defende a ideia de que muitas mulheres poderiam usar como um instrumento de poder o erotismo, a sensualidade e a beleza. E veja como isso é fundamental assim para na história da beleza no Brasil, né? Quando você vê uma mulher bonita, por exemplo, fazendo um trabalho pesado, uma mulher bonita trabalhando como auxiliar de limpeza, a primeira coisa que as pessoas falam, sejam homens, mulheres, sejam homossexuais, homoafetivos ou trans, seja o que for, lésbica, seja o que for, a primeira coisa que passa pela cabeça é como uma mulher tão bonita está trabalhando assim aqui. E quando uma mulher, por exemplo, uma mulher bonita, quando ela comete um crime, uma mulher traficante, quando ela é bonita, ela é chamada de a musa do pó. Ou se ela é bonita e é uma golpista estelionatária, ela é chamada a rainha do 175. Então, assim, a ideia, né, essa linguagem discursiva, ela está frequente na nossa vida. Então, se no passado, né, no Brasil que tem o maior número de católicos do planeta, o corpo foi a sede da alma, né, da religião, no século XX para o XXI, especialmente no século XX no Brasil, a partir dos anos 60, né, principalmente, o corpo se tornou a sede da beleza, né? E ela, a Denise de Santana, nesse livro aí, A História da Beleza do Brasil, ela começa mostrando que a beleza ela vem do rosto, né? Os concursos de misses eram apenas de retratos até 1930, depois vai descendo e vai tomando conta e até o ponto de que beleza e sexualidade estão fundidas numa só célula, num só corpo. Né? Falou em beleza, imediatamente se fala em sexualidade. E essa ideia do corpo, como eu disse, o corpo passou a ser um objeto, um instrumento de valor e de poder, ainda mais no Brasil, né? Onde nós cultuamos muito o corpo, né? Especialmente a parte mais posterior e traseira, que é claro, posterior e traseira, que é o bumbum. Bumbum na nuca, revista bundas, cara de bundas, massagem para bunda, seguro para bunda. Então, os golpes pélvicos da bunda nas fanqueiras, né, nas guerreiras, nós temos aí eu até deixei um videozinho lá no AVA a respeito de uma situação que ocorreu aqui em Guaratuba, quando alguns funcionários públicos lá na praia de Guaratuba, no Paraná, filmaram umas mulheres na praia, filmaram elas de biquíni, e houve uma polêmica imensa. Eu deixei esse áudiozinho bem rápido lá para vocês, tá? E para encerrar, aquilo que os psicólogos tanto falam da autoestima, 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 esse termo ele foi criado pelo sociólogo Morris Rosenberg para definir o bem-estar, a sensação de satisfação com o nosso corpo. Veja, por que isso migrou para a psicologia? Porque a satisfação do nosso corpo faz parte agora da personalidade do sujeito. Então, ele sofre, os seus sofrimentos são decorrentes também da compleição do seu corpo. E existe aqui, falando em compleição do corpo, esse livro aqui, As Metamorfoses do Gordo, caso quem queira entender a história do gordo, né, como ela passa, como o corpo, né, a gordura passou no passado a ser visto como um sinal da burguesia, da riqueza, depois um sinal do pecado, condenado pela igreja como a gula, ele passou agora a ser patologizado,
né, como um sinal de um transtorno de obesidade. E o Brasil tem o segundo maior número de crianças obesas do planeta. Os Estados Unidos são campeões dos adultos. Claro, esse trabalho é do Jorge Vigarello, que eu adoro Jorge Vigarello, né? Que é um historiador do corpo. Bem, um outro, uma outra obra aqui que eu queria comentar rapidamente é da historiadora de mulheres, né, a Mary Del Priore, né? Ela tem assim uma vasta quantidade de publicações, né? A Mary Del Priore, ela escreveu História das Mulheres no Brasil, História e Conversas de Mulheres, História do Amor no Brasil, a História dos Homens no Brasil, entre outras obras, esta aqui, Histórias Íntimas. Ela pega aqui um recorte, né, na primeira parte do livro, ela pega um recorte longitudinal de 1530, né, que inicia seu período colonial, Brasil-colônia, até a sua independência. Ela, na parte 1 do livro, ela faz esse recorte, né, esse enfoque de como nesse período a erotização ela circulou no corpo, como a sexualidade circulou no corpo dessa mulher, como especialmente das mulheres, comenta também dos homens, mas especialmente das mulheres. Como o erotismo ele foi controlado, né, e ele foi estimulado em algumas regiões do corpo e dissolvido, desconstruído em outras regiões do corpo. Por exemplo, né, no Renascimento, no século XVI, os seios eram chamados de glândulas mamárias, né? Havia os tratados médicos que diziam que eram glândulas mamárias, que eles não eram tão erotizados assim, porque as glândulas mamárias, né, estavam associadas à procriação da mulher e à amamentação da mulher. Não se esqueçam que a igreja proibia várias posições sexuais em vários lugares. A igreja fez uma cartografia erótica do corpo, dizendo, olha, não pode sexo anal, não pode sexo oral, não pode o sexo com a posição que a mulher fica em cima do homem. Então, ela também foi cartografando as regiões do corpo como seio. No século XIX, vejam que curioso, o fetiche no Brasil, né, e também em outras partes, porque as modas brasileiras chegam da França principalmente, o objeto de erotização eram as mãos e os pés. Por quê? Porque o século XIX foi o século da hipocrisia, como descreve a Mary Del Priore aqui no seu livro, onde foi coberto, né? Ele foi coberto, foi vestido de pudor, as partes as pudentas, né? Que foram cobertas. Então, só restavam os pés e as mãos, né? E o antigo rosto para ser um objeto de fetiche, né? No século XIX, no Brasil, as casas populares eram assim um horror, né? Elas tinham, por exemplo, não tinham cômodos, vários cômodos. Normalmente o quarto era para várias pessoas, não tinham janelas voltadas para a rua, nem janela tinha. E mesmo nas casas mais abastadas, não havia janela do quarto voltado para a rua. Eram quartos cuja porta era voltada para o corredor sem janela, onde o penico ficava embaixo da cama durante toda a semana e se retirava esse penico de lá uma vez por semana. Imagine o cheiro, né? Esse miasma que estava dentro do quarto. Então o quarto não era um lugar onde se erotizava, onde se transava. Normalmente as relações sexuais eram feitas no mato, né? Nos fundos do terreno, em lugares escondidos, e se proibia a nudez. O sexo no século XIX, no Brasil já quase livre aí da influência portuguesa, no sentido político, ele era feito no escuro, né? Havia uma proibição com relação à nudez. Então
era mais ou menos assim. As mulheres erguiam as saias e os homens baixavam as calças. A maioria das casas não tinha chave e nem fechadura, as casas populares, porque isso era muito caro. Então, o quarto parece que o lugar onde menos as pessoas queriam estar. Depois a Mary Delpré, ela vai pegando assim, vai pensando como, por exemplo, a perfumaria, né? Ela vai trazer a noção do o bidê, né? Que venha a lavar, a depurar as partes pudentas, que é uma moda que entra no Brasil no século XIX, veio lá da França do século XVIII, porque antes no século XVI, XVII, era desejável que as mulheres mantivessem este cheiro da região pudenta como um atrativo sexual. Depois a burguesia francesa, com a perfumaria francesa, vai trazer aí o bidê, e assim a Mary Del Priore vai descrevendo de uma forma assim fantástica e minuciosa, né, vários pontos desta mulher, né, tão controlada na sua sexualidade, né, a mulher, a velha amiga da serpente e do diabo, especialmente a mulher bonita, né, que era o caso da Eva. Havia uma expressão no século XVII, na Europa, e que veio para o Brasil, das bem aparecidas. Mulheres bem aparecidas eram tidas como perigosas, né? As mulheres bonitas foram alvo de perseguição, tanto de cobiça quanto ataque da igreja, né, por serem perigosas. Por quê? Porque eram projetadas nelas a sexualidade, né? A cobiça masculina, negada pela igreja, era projetada na mulher como se a mulher fosse culpada de ser bonita. Então, a palavra bem aparecida, ela vem da ideia de se aparecer, da aparência do rosto. Então, aquelas mulheres que faziam retoques de pintura, besumadas, né, no rosto, elas eram tidas como mulheres perigosas. E a Mary Del Priore vai adiante aí, né, ela segue adiante falando do sexo das mulheres, e depois no capítulo final aqui, né, no capítulo 5, as transformações da intimidade, ela vem para o século XX, né? E assim, dá um pulo na história. Muito interessante essa obra, de uma historiadora nossa aqui brasileira, espetacular. Outro trabalho aqui que nós temos é da psicoterapeuta belga, de família judaica, a Esther Perel. A Esther Perel é uma psicoterapeuta que dialoga com a antropologia, porque ela fala fluentemente 9 línguas e atende pessoas de várias culturas diferentes. Então ela comenta neste livro aqui, Casos e Casos, repensando a infidelidade. O livro dela é específico na relação da infidelidade, da traição, que é o maior número de casos de separação de casamentos no planeta, oriundos da infidelidade conjugal. Então a Esther Perel, ela atende várias pessoas de diferentes línguas, e isso me trouxe um interesse, porque ela dialoga com a antropologia, né? Ela tem um clássico dela, que é o best-seller Sexo em Cativeiro, né, que foi traduzido por mais de 24 idiomas. Tem vários vídeos dela no YouTube, e olha, é uma obra que ajuda muito na prática de quem atende mulheres que sofrem com o problema da infidelidade conjugal. Então eu vou comentar rapidamente aqui, ó, o capítulo 2, por exemplo, ela define o que é infidelidade, né? Normalmente as pessoas atribuem infidelidade à traição sexual. Ela vai mostrar que existe a infidelidade emocional, que ela não necessariamente é sexual, porque a infidelidade, né, a traição, é quando você não inclui o teu parceiro na tua vida e você coloca alguém priorizando, ou uma outra dimensão da tua vida que prioriza mais aquela dimensão do que o teu parceiro.
né? Então, por exemplo, há casamentos em que o marido ele trabalha 24 horas por dia, né? E que ele não inclui a sua mulher nas atividades do dia a dia, com a família, com o amor, etc., com a sexualidade. Então, esse é um tipo de infidelidade, que é a infidelidade emocional. É quando nós trocamos alguém, quando nós priorizamos um amigo, né, uma amiga. É evidente que existe, eu gostaria que vocês relativizassem isso, é evidente que todo mundo trabalha, que todo mundo tem amigos, mas eu não estou falando das condições normais de temperatura e pressão. Estou falando de casos extremos que levam pessoas no consultório, né, a sofrer por causa desse abuso imenso. É dessa infidelidade que eu me refiro. Então isso está lá no capítulo 2, a definição de infidelidade. O capítulo 6 é um capítulo fantástico, né, que fala do ciúme. Aí eu não vou me alongar nisso, porque nós ficaríamos aqui por 1 hora falando, mas assim, só para situar, ela faz uma distinção, né, da relação do ciúme nos Estados Unidos, na França, no México, na Bélgica, né, e como nós sentimos. A traição e o ciúme dói muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. A infidelidade dos Estados Unidos, quando ocorre, ela é entendida não pelo problema da traição, ela é entendida pelo problema